Ei, meninos do sexto ano, meninas e meninas, tudo bem com vocês? Vim aqui, professora Marcela, para poder corrigir, né, o trabalho de vocês da primeira semana de história, né? Quando a gente estava juntos lá na sala de aula, a gente estava falando sobre as fontes históricas, a memória de cada um. Eu fiz atividade de perguntas como você escreveria a história de vocês. Tiveram relatos maravilhosos que eu até me emocionei, né? Então, esse nosso encontro aqui é para tentarmos ver se vocês chegaram mais ou menos às conclusões que eu chegarei aqui com vocês a respeito das atividades, tá? Então, vamos para a apresentação do PowerPoint aqui para vocês. Bem, aqui nós temos, tá? Vamos aqui, ó. Atividade 1. Leia sobre a importância de estudar e compreender a história. Vamos por pontos aqui, gente. Estudar história é apropriar-se do resultado da ação dos homens do tempo. História é o resultado de várias ações dos homens no tempo. A sociedade que vocês vivem hoje, ela é resultado de um processo histórico do passado. Tá? Cada indivíduo tem a sua memória pessoal. Cada sociedade constrói a sua memória coletiva. A memória de todos que fazem parte daquele local, daquela comunidade, daquele país. Os acontecimentos sociais e as paisagens nem sempre foram como vemos hoje. Eu acho que vocês lembram que eu coloquei vocês não liguem não que eu estou fazendo a gravação aqui em casa, eu tenho cachorrinhos e acaba latindo aqui, mas é porque eu estou na minha casa aqui e eu tenho muitos cachorrinhos, tá bom? Bem, os acontecimentos sociais e as paisagens nem sempre foram como vemos hoje. Eu lembro que eu coloquei uma foto de duas cidades. Uma era a foto do passado dela, né? E outra no presente. Ela se modificou. Ela realmente se modificou. Então, o que nós temos que ver aí? Nessa parte que se modificou. Ela não permaneceu a mesma. Ela mudou. Então, as pessoas mudam. As pessoas mudam. O estudo de história é fundamental para entendermos a nossa realidade. Por quê? A partir do momento que você sabe o que aconteceu no passado do seu país, por exemplo, você consegue entender coisas que estão acontecendo hoje. Por exemplo, nós estamos passando pela pandemia do coronavírus. Existiram outras pandemias no passado também, como a gripe espanhola, como a peste negra, como o ebola na África. Então, existiram outras antes. Então, você sabendo a história dessas outras epidemias, você consegue entender mais ou menos o que está acontecendo com a gente hoje, né? Como em toda ciência, a história é uma ciência, uma coisa que pode ser provada através dos estudos e fatos históricos e documentos. Vocês lembram que eu mostrei as fontes para vocês? O DVD, o jornal, tudo é documento histórico. Um CD, tá? E são fontes históricas. O estudo da história pode encontrar várias respostas. Cada uma delas tem uma interpretação do passado. Cada fato tem um tempo histórico, que pode ser de curta duração, média ou longa. Curta, aconteceu agora, nesse momento. Média, há um tempo mais atrás. Longa, muito lá atrás, né? Então, a história é importante para a gente se posicionar, se entender nesse mundo que a gente vive. Não é só o aqui e agora. Existe o passado, para a gente poder se refletir nele e avaliar o que a gente vive hoje. Atividade 1. Qual é a sua história? Desenhe a sua linha do tempo.
O que seria desenhar essa linha do tempo, gente? Por exemplo, eu nasci, Marcela, em 2008. Em 2010, eu me mudei de cidade. Em 2011, eu conheci um amiguinho muito legal. Essa linha do tempo é você tipo fazer um diário através das datas, a partir do seu nascimento, o que você lembra, tá? Não vai começar do final, é o começo. Traçar um desenho da sua linha do tempo, aonde você nasceu, qual aquela época, o que mais te marcou naquela data, quando você tinha 3 anos, você lembra alguma coisa, 5 anos, essa seria a descrição da sua linha do tempo. Aí você vai perceber que você tem muita história para contar. O que você faz é importante para a história? Olha, eu acho que vocês, respondendo certo, sim. Tudo que nós fazemos é importante para a história. É importante para a sua história, para a história da tua comunidade, para a história da tua família. A junção dessas histórias faz a grande história. Então, a resposta teria que ser sim. E você tentar explicar para mim o porquê que o que você acha que é importante para a história, o que você faz que pode ser importante para a história. Tá? Será que a sua história é importante para a história do nosso país? Obviamente, eu acho que sim. Porque cada indivíduo participa, cada pessoa participa com a formação da história da sua própria comunidade. A tua história pode fazer parte da história de outra pessoa. Então, a história que nós fazemos é sim importante para o nosso país. Com certeza. Tem atividade do menininho, né? Que tinha um vídeo até no YouTube para vocês verem. O nome dele é Guilherme Augusto Araújo Fernandes. Que ele conta a história das memórias dele. Ele se mudou perto de um asilo e foi conhecer os velhinhos. Aí ele conheceu a história de cada velhinho. E depois ele queria entender o que era a memória. Então ele perguntava para cada velhinho o que é memória. E cada um dava uma resposta diferente. Então, imagine que uma pessoa perdeu a memória. Como responderia uma pergunta, quem é você? Seria difícil, não é mesmo? Com certeza, né, gente? Então, a importância da nossa memória para poder nos localizarmos, para poder ajudar as outras pessoas. Então, a continuação da atividade 2 seria, da mesma forma, acontece com as sociedades. A preservação da memória e o estudo da história são importantes para sabermos quem somos e conhecermos melhor a nossa identidade. Por que aquilo está acontecendo? Então, por que está passando isso hoje? Tem um processo lá atrás que me leva a isso. Que leva a estar acontecendo isso. Por isso a importância, meninos, de gostar de história. A história é uma matéria muito interessante. A gente poder compreender o que está acontecendo hoje no nosso mundo. O estudo da história é muito interessante para isso. Aí, pedia para vocês clicarem no endereço abaixo, que é um link do YouTube, que vai contar a história do Guilherme Augusto Araújo. Não sei se todos vocês conseguiram acessar, mas é uma historinha, contadinha assim, pequenininha, bem bonitinha. Bem, atividade 3. Os registros históricos nos ajudam a entender melhor como o presente foi construído pela ação dos homens. Através das memórias do Guilherme Augusto Araújo Fernandes, escreva abaixo a importância da preservação da memória e da história de cada um. Então, é basicamente o que eu disse antes para vocês. Vocês rememorar a importância que vocês acham de preservar a nossa memória. O porquê isso é importante. É a história de cada um, construída passo a passo. Não vai dar uma história legal no final? Então,
essa atividade seria importante vocês desenvolverem isso. Escrever por que vocês acham que preservar a memória e a história de cada um é tão importante pra gente, tá? Bem, a história do Guilherme, mostrando aí, que é o vídeo, né? Não sei se, como eu falei, se todos assistiram, mas seria bom se vocês pudessem dar uma olhada, quem tiver acesso. E eu pesquisei aqui o que é uma memória. O que é memória? A memória é uma faculdade psíquica, porque tem a ver também com o nosso cérebro, a coisa física aqui, né? Do nosso corpo, através do qual se consegue reter, relembrar o passado. Ela nos ajuda nisso. A palavra também permite referir-se a lembranças, recordações que se tem de algo que já tem ocorrido. E a exposição de fatos, de dados ou motivos que dizem respeito a um determinado assunto. Então, olha como é que a memória é importante para a gente. E a história trabalha com isso. A memória de cada um trazendo à tona uma história presente, uma coisa que você pode falar que aconteceu com você. Você pode escrever isso num papel. Isso é muito importante. Então, basicamente, essa primeira semana, meninos e meninas, foi isso. Eu queria que vocês relatassem a história de vocês, a linha do tempo da vida de vocês, qual a importância da história de vocês para o mundo que vocês vivem, tá? E é basicamente isso, a primeira semana, tá? Bem, a apresentação de slide acabou aqui agora, então o que vocês teriam que fazer? Quem escreveu na apostila, fez os exercícios na apostila, no caderno, tem uns que fizeram na apostila, outros no caderno. Se fizeram no caderno, porque na apostila não coube, vocês vão ter que anexar as perguntinhas que vocês fizeram no caderno, as respostas, na apostila, tá? Para que a gente possa também depois corrigir, tá? Que antes era tudo no caderno, agora tem que colar também, anexando na apostila, grampeando assim, ó, sabe? Grampeador. Aí você, ó, a resposta que você deu no caderno, você pega lá e cola na apostila. Para que quando a gente voltar, a gente possa dar o visto para vocês e dar a nota, tá bom? Meninos, é isso. Eu estou com muita saudade de vocês. Eu espero que essa fase acabe logo e que tudo volte ao normal, tá? Se cuidem. Não liguem para minha cachorrinha aqui que tá latindo. Um grande beijo para vocês, tá? Espero encontrar vocês logo. Tchau!